Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Olá, quem nos acompanha. Estamos começando mais uma edição do Direitos Fundamentais aqui na TV DDF. É o nosso primeiro reencontro depois dessa vitória extraordinária da democracia no nosso país, reverenciada no mundo todo. Começamos celebrando essa vitória, é claro, mas cientes da responsabilidade em restaurar uma nação fraturada, com a necessidade de um novo pacto republicano, com uma visão de futuro que reposicione o Brasil no cenário internacional. E no programa de hoje vamos analisar o contexto político imediato, é claro, mas, sobretudo, trataremos de temas que devem ser importantes para um governo frentista e progressista a médio e longo prazo. As dificuldades são igualmente extraordinárias. Temos um país dividido pelas desigualdades e pelos interesses rentistas das elites. No cenário geopolítico mundial, estamos diante da necessidade de buscar integração com os nossos vizinhos mais próximos, aqui latino-americanos, sobretudo, mas também agir para eliminar passividade e temores para negociações com a Europa, com os Estados Unidos, com a China. Para nos ajudar a enfrentar estas reflexões, temos a grata satisfação de dialogar com perfis bem diferentes e, por isso mesmo, muito enriquecedores nas suas posições e propósitos. Estamos contando com a presença do Aloísio Nunes Ferreira, advogado, procurador do Estado de São Paulo, ex-vice-governador, deputado estadual, federal, senador. No Executivo Federal foi secretário-geral da Presidência, ministro da Justiça e ministro de Relações Exteriores. É filiado ao PSDB e está compondo, a equipe de transição do novo governo Lula. Marco Sepic, que está aqui conosco no estúdio, professor titular de Relações Internacionais e Política Comparada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi meu excelente professor, quero registrar isso. Foi professor visitante em universidades nos Estados Unidos, Inglaterra, China, Equador e Moçambique. Atua nas áreas de segurança internacional, governança digital e inteligência estratégica. Zeca Martins, sociólogo, investidor em tecnologia, coordenador da iniciativa cívica Derrubando Muros. E o nosso presidente do Conselho do INPE, advogado, ex-ministro, ex-governador, Tarso Genro, a quem de imediato já passo a palavra para a gente começar essa conversa e essas reflexões bastante ambiciosas. Tarso. Bastante ambiciosas e um pouco temerárias também, né? Dado o momento político que nós estamos vivendo. Eu fico muito orgulhoso de estar participando dessa conversa, desse debate. Marco Sepic, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Zeca Martins, quadro político extraordinário, coordenador do Derrubando Muros, empresário de sucesso. E o Aloísio Nunes Ferreira, um velho quadro político, velho como eu, assim, um velho quadro político da democracia brasileira, um quadro que vem da história da luta democrática e social no Brasil e que nos dá a honra dessa participação extraordinária. A questão que eu coloco é o seguinte, o nosso debate em primeiro lugar. A democracia liberal representativa, ela tem possibilidade de sobrevivência no quadro atual, né, de distopias em processo de aproximação com o poder, no quadro atual de desconstituição das liberdades públicas a partir da emergência do fascismo e de uma retorção pela exceção que esses governos estão fazendo em todo o mundo daquilo que foi constituído como direitos fundamentais. Eu faço essa pergunta inicial porque a partir dela é que nós podemos pensar algo sobre o futuro. E essa vai ser a minha função aqui, provocar esses quadros políticos, intelectuais e dirigentes políticos das nossas relações, para que a gente vá compondo um rosário de ideias em direção ao futuro. Aloísio, o que tu me dizes disso? Tu que foste ministro da Justiça como eu e tem uma experiência dirigente num dos partidos que foi, pelo menos até agora, ou até há pouco, um dos partidos mais importantes do nosso país, o PSDB. Obrigado, Tarso. Um grande prazer em estar com vocês. Obrigado pelas suas palavras generosas e acolhedoras e manifestando minha alegria de estar aqui nesse espaço de debate
sobre temas tão desafiadores e momentosos. Eu acho, Tasso, pegando a sua pergunta, a democracia liberal representativa tem condições de permanecer, de se manter, de se expandir mesmo? Depende muito de luta. Isso aqui não se dará de mão beijada, porque eu tenho para mim que o atual estágio da evolução do capitalismo e a sua ideologia neoliberal e as suas instituições neoliberais que o acompanham, né, nessa fase da globalização, elas colidem muito com os ideais democráticos pelos quais você lutou, você luta, eu luto, os nossos companheiros aqui presentes lutam, e ideais que foram reafirmados agora na eleição do Lula. É uma questão de batalha, né? Aliás, é uma coisa curiosa, porque a minha primeira participação na política, eu sou velho, eu tenho 77 anos, acho que eu sou mais velho que vocês todos aí. Mas eu comecei a militar na política, ainda no Partido Comunista Brasileiro, em 63, foi num processo de luta pela afirmação da democracia, que já vinha ameaçada pelo golpismo que surgia, e depois sempre nas eleições seguintes, a luta pela conquista da democracia, consolidação da democracia, mas nunca tinha participado de uma campanha em que, depois de estabelecido o sistema democrático, a Constituição, a democracia se visse ameaçada, como se viu efetivamente pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, né? E nós vencemos essa luta, mas vencemos por pouco, em termos de votos. E mais, nós temos hoje presente na sociedade brasileira um fenômeno bolsonarista que tem grande repercussão, que traz consigo um contingente enorme de pessoas, um contingente expresso nos números da eleição do Bolsonaro, mas não é só isso que mede esse contingente. É que existe o bolsonarismo fala muito de perto para determinadas camadas da sociedade brasileira que foram, de alguma forma, relegadas, que se sentem frustradas, que se sentem ameaçadas, que se sentem, vou usar a palavra francesa, déclassées, perderam o seu status social, né, por razões que elas não conseguem entender e que atribuem a uma elite, aos bancos, à imprensa, e se agarram a mensagem salvadora de um demagogo que, com toda a sua boçalidade, o seu filistinismo, a sua grosseria, a sua vulgaridade, consegue expressar a possibilidade de dar a mão a essa gente, né? E eu creio que aí nós temos presente no governo Bolsonaro algumas coisas mais nefastas desta fase, desse momento do domínio de uma ideologia neoliberal e nessa fase da globalização. Ele não improvisa o Bolsonaro. Ele só improvisa da boca para fora, mas é algo muito bem pensado, muito bem concatenado, não é? E que se encaixa muito bem com os traços essenciais desse neoliberalismo e as ameaças que ele traz para a democracia, pelas concepções que ele carrega. Vou dar um exemplo só para concretizar um pouco as coisas. A pandemia, a reação do governo Bolsonaro diante da pandemia, catastrófica, como todos nós sabemos, a pandemia. O que ele afirmou como linha de governo? A prevalência dos direitos individuais, da liberdade individual do sujeito empreender, de manter a sua loja aberta. O direito individual do indivíduo para atuar na concorrência com os demais. Um direito individual que se sobrepõe, na visão dele, ao direito coletivo da saúde pública, que afeta a todos. O que o Bolsonaro pregou? Que o que deve prevalecer é o direito individual deste indivíduo econômico que precisa empreender para, com seu empreendimento, gerar prosperidade para ele e para a nação, né? Isto é, no meu entender, um dos traços característicos desse tipo de pensamento e de ação política que ameaça os parâmetros
da democracia liberal representativa que nós prezamos, né? Que é se colocar contra toda e qualquer tentativa, toda e qualquer política que vise a reafirmar determinados interesses que são sociais, são coletivos, e que implicam em solidariedade, em igualdade, e em promoção de valores que são comuns a todos e que devem ficar no segundo plano diante do interesse do indivíduo visto como homo econômicos empenhado numa competição sem parar, né? Essa concepção, que eu imaginava que fosse relativamente restrita, infelizmente, eu constato isso, todos nós constatamos na vida cotidiana, nas conversas que nós temos. Eu tomo muito ônibus para ir trabalhar aqui da minha casa para a prefeitura, e eu fico ouvindo a conversa. E eu sei que esse tipo de pensamento é muito, muito bem enraizado, especialmente numa camada da sociedade, que é a chamada classe C. Nós ganhamos na classe D, os mais pobres, aqueles que sabem que precisam realmente da presença do Estado, da mão do Estado, da solidariedade coletiva promovida por políticas públicas. Mas existe uma camada lá acima, que é muito numerosa, onde nós perdemos. A pessoa que ganha de 2,5 a 5 salários mínimos. Isso tem um poder enorme de difusão na sociedade. Nós precisamos ter, além de políticas eficazes, né, nós devemos estar engajados numa luta política muito intensa para reconquistar essas pessoas e oferecer a elas uma perspectiva fora dessa perspectiva salvacionista oferecida pelo bolsonarismo. Obrigado, Aloysio. Belíssima intervenção. Estourei meu tempo, Tasso. Muito bom, foi muito bom. E se tiver que fazer algum tipo de edição, a gente vai fazer com cuidado para não prejudicar a intervenção. Professor Cepic, o senhor é um estudioso da estrutura estatal brasileira, das relações internacionais e da estrutura de defesa do Estado. A democracia brasileira, o Estado brasileiro, ele conseguiu instituir mecanismos institucionais concretos de defesa do Estado de Direito ou não? Boa tarde, Tasso. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. E a fala do Luiz foi muito importante porque ela retoma os aspectos estruturais desse fundo social a partir do qual esta versão de neoliberalismo, que é muito predatória, que na verdade afirma a força bruta de uns sobre os outros, né, e individualista, ela precisa de ser colocada na conjuntura atual, que é uma conjuntura de crise profunda, econômica, mas também social e cultural, agravada pela pandemia, né, que tornou, com este governo, insensibilizou e desumanizou muito as relações, e também institucionalmente, né? O nosso sistema político veio se fragmentando fortemente e na ausência de algum tipo de consenso mais forte em torno da defesa dos valores e dos institutos da Constituição de 1988, atacada por todos os lados nos últimos anos, se colocou em dúvida exatamente se esses parâmetros funcionariam no momento de crise. Esse foi o teste, do ponto de vista institucional e da segurança do Estado, mais dramático que nós vivemos desde a redemocratização, né? Em que forças políticas, inclusive com penetração forte dentro do Estado, na máquina pública, disputaram não apenas opiniões na sociedade, interesses, valores, mas também dentro da máquina pública e com uma forte procurando atacar a credibilidade dessas instituições e o seu funcionamento. Eu acho que nós, até agora, conseguimos passar no teste, né, mas com muitas coisas a serem reconstruídas, também em termos de pacto de convívio, de reestruturação da administração pública no plano federal e também no pacto federativo, né? Então, eu creio que nós temos um saldo positivo, mas precário. Isso deve funcionar como um alerta para todas as forças políticas democráticas, para toda a cidadania e para as instituições, de que aquele mote de alguns colegas cientistas políticos, né, não, as instituições estão funcionando, né, a disputa política está normalizada e as instituições continuam funcionando. Não, as instituições
praticamente foram atacadas na sua base de funcionamento, nos seus fundamentos legais, nos seus fundamentos culturais, ideológicos, e elas funcionaram mais ou menos, né? Então, acho que tem um processo de reconstrução agora do sistema partidário, do funcionamento das elites políticas e também dos acordos básicos a respeito de que país a gente quer defender e de que sociedade a gente quer proteger. Um dos componentes, eu acho, muito importantes dessa possibilidade, dessa versão autoritária e predatória do neoliberalismo foi o crescimento da crise da segurança pública no país, o aumento da violência, tudo isso foi criando um caldo de cultura em que as pessoas estiveram muito disponíveis assim, para soluções mais autoritárias, né, e mais violentas. Na medida em que a gente consegue resolver problemas econômicos e de retomada do desenvolvimento, é possível que volte uma solidarização básica na sociedade. Acho que, como o Luiz disse, a classe D mostrou, né, que o individualismo não resolve, não soluciona, e demonstrou uma alta consciência política no sentido de defender o seu auto-interesse pela via da solidariedade, mas a gente vai ter que equacionar outras coisas de políticas públicas também. Eu acho que a parte de segurança é uma delas. Tanto o posicionamento interno das instituições, no contexto do país, né, Sandro, mas também o contexto internacional, né? Quais são os interesses e valores que o Brasil vai projetar na sua inserção internacional e que vão justificar nossas políticas externas, nossas políticas de defesa. Acho que são esses os desafios. Eu queria lhe colocar uma questão que também serve já na sequência para o Zeca, que vem desenvolvendo uma iniciativa cívica, né, muito forte e com resultados muito significativos, que é o fato que esse ambiente que se criou para que um projeto como o deste governo infame que se encerra, né, tenha prosperado e para que o ataque às instituições tenha sido tão efetivo, né, tem também a ver com um estado de percepção e confusão. Uhum. Né? Estarrecidos, a gente assiste uma parcela, que são franjas da população, mas é uma parcela expressiva que, né, tomada por teorias conspiratórias e parece que vive no mundo à parte. Eu estava aqui anotando um estudo do Ipsos que coloca o Brasil em segundo lugar no ranking de ignorância sobre a realidade. Perdemos só para a África do Sul. Para a gente fazer um comparativo, em 2016 estávamos em sexto lugar. Uhum. Ou seja, não era ainda uma posição confortável, mas isso piorou bastante. Então, como transitar essas disputas políticas, como se posicionar internacionalmente, esse não é, evidentemente, um fenômeno só nosso, né, considerando esse ambiente de desordem informacional, de percepções absolutamente distorcidas e de busca de valores que se estabeleçam com base na realidade, né, e não submissos a teorias da conspiração das mais... Até tem... depois a gente vai continuar essa conversa, mas tu me passaste um material, CEPIC, sobre o dicionário dos negacionismos no Brasil, que tens um verbete sobre a China... Né, que é um material espetacular. Dicionário dos Negacionismos no Brasil, uma publicação do CEP, né? E aí tens um verbete sobre a China, que é, né, um exemplo de como existe desconhecimento, ignorância, temor e fascínio ao mesmo tempo. Uhum. Né? Dando sequência aí depois das observações pertinentes da Sandra, vamos escutar o Zeca. Isso. O Zeca é um empresário vinculado, né, a investimentos de alta tecnologia e que tem uma experiência política, como disse a Sandra, notável. Foi a construção do Derrubando Muros, que eu tive o prazer de participar de muitas reuniões e de muitas conversas. O Derrubando Muros, ele visualizava e visualiza, e está integrado hoje na transição também, a quebra das diferenças em benefício da construção democrática unitária, da retomada do processo político civilizatório do Brasil. E nós tivemos sucesso nisso. Ele vem de uma experiência de política estudantil e de militância na base da esquerda aqui em Porto Alegre e prestou agora, na minha opinião, e sei que prestou outro serviço também, um serviço extraordinário. E me chamou muito a atenção porque nós estávamos trabalhando no mesmo sentido, no mesmo caminho. A busca de uma frente única, de uma frente
ampla, de uma frente aberta, né, a convergências em defesa da democracia e da República. Zeca, a palavra está contigo. Muito obrigado, Tarso, pelo convite, e a Sandra também, é uma alegria em rever depois de tanto tempo. E uma honra estar aqui conhecendo pessoalmente agora o professor Cepic, que eu já tive a oportunidade de ler documentos e já ouvi manifestações. E uma honra muito particular também com o ministro Aloysio. O ministro esteve conosco, Tarso, no encontro que tivemos com o presidente Lula. E a notícia que eu tenho, ministro, é que o joelho já está melhor, né? E casualmente o ministro teve um incidente na casa de um outro amigo colega do Derrubando Muros, que é o Philip Young. Então acabamos ficando sabendo como se fosse todos dessa pequena aldeia onde a gente de fato vive, né? Gente, eu ouço com muita alegria, porque uma das coisas que a gente tem dito abertamente, viu, Tarso, que é uma função do Derrubando Muros, é uma função terapêutica. É a gente saber que não está enlouquecendo, pelo menos não está enlouquecendo sozinho, diante do que a gente assistiu e, de alguma maneira, foi submetido também, né? Nós fomos atropelados por uma onda de um comportamento fascista que nem no período da ditadura nós tínhamos enfrentado. Nós tínhamos enfrentado a ditadura institucional, mas não havia um movimento de massas contaminando uma grande legião de compatriotas nossos como a gente vê agora. E isso é estarrecedor, não tem como não ser. Sendo estarrecedor, é impactante, é ansiogênico. E aí eu vou começar, para não chover no molhado, eu estou falando aqui com especialistas em política. Casualmente ontem, eu tive uma conversa com um psiquiatra, pesquisador brasileiro, e me perdoa o ministro aí puxar a brasa para o assado, é gaúcho também, da URGS. O nome dele é Christian Killing. E o Christian é o mais jovem brasileiro no DSM. DSM é o board mundial que define, conceitua e estabelece estándares para a saúde mental. E ele é o mais jovem e é o único brasileiro nesse board. E o Christian está me dizendo que existem características do que a gente está assistindo nas ruas aí do bolsonarismo que são únicas e que podem definir uma nova doença, um novo perfil de sofrimento psíquico. Porque as características não são facilmente enquadradas naquilo que o DSM prescreve como autismo, ou psicose, ou depressão, mania e etc. Não há características singulares que permitam, com base no instrumental hoje disponível para as ciências psi, enquadrar o que a gente está vendo nesse fenômeno em tempo real, que nós estamos assistindo e continuaremos assistindo. Então, com isso, eu digo para você o seguinte: uma das nossas funções é a gente, antes de ter uma abordagem normativa sobre o que está acontecendo na nossa frente, é a gente ter o cuidado de que a gente não tenha a responsabilidade assertiva de dizer o que está acontecendo na nossa frente depois da segunda casa decimal. O que a gente precisa, talvez, é afinar de que o nosso ponto de contato a ser reverenciado em comum é a democracia, no sentido mais lato sensu que a gente possa tratá-la. E acho que foi isso que nos permitiu conversar com tanta desenvoltura, Tarso, neste período que antecede o primeiro turno e que certamente durante o segundo turno fizemos muito mais à vontade. Porque a gente, de certa forma, suprimiu as diferenças, digamos assim, acessórias, e olhamos para o principal. Para a gente ter divergência, para a gente discordar e para a gente criar alternativas uns aos outros, nós precisamos ter respeito reverencial pela escolha democrática da maioria. Bom, isso dito, eu acho que a gente também tem que ter, com a mesma humildade de quem não é capaz de fazer uma qualificação ou uma classificação definitiva sobre o que está acontecendo com esses 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, eu acho que a gente tem que olhar também com esta abertura e com esse olhar inovador em relação à democracia. Eu estava nos Estados Unidos, eu acompanhei a ascensão do Trump em 2016, eu estava morando aqui nesse período, agora não estou passando aqui, e no dia seguinte à eleição eu encontrei 3 pessoas, assim, na sequência, que choraram para me contar o que tinham visto no dia anterior. Porque
eu estou falando aqui de Califórnia, eu estava morando em São Francisco nesse período, a gente chama-se as costas cheirosas dos Estados Unidos, as costas onde os liberais e a esquerda liberal é dominante. Ela não enxergou o que estava acontecendo com seus co-irmãos no Bible Belt. E o Trump enxergou, como o Bolsonaro enxergou esses deserdados que o ministro identificou e qualificou bem, com essas pessoas que tiveram e já perderam, tiveram a sua oportunidade e não a realizaram, ou de alguma maneira não se veem com permeabilidade, com mobilidade social ascendente, como é imprescindível para todos nós. A verdade é que as gerações dos nossos filhos hoje têm muito menos chance de sucesso do que tivemos nós, baby boomers, né? Então tem uma perspectiva sombria para uma grande legião da sociedade que se desconectou da utopia e para a qual a democracia é uma sucessão de entregas não realizadas. Então, esta frustração em relação à democracia e a maneira como se principalizou as nossas diferenças entre democratas, social-democratas no Brasil e a esquerda brasileira democrática, ela parece que não teve a correspondência no endereçamento dos problemas e dos sentimentos dessa população, que foi capaz de, em grande medida, navegar na direção da loucura, uma loucura aparentemente não classificável ainda, ao invés de seguir as forças democráticas num segmento esperado por todos nós, né? Quer dizer, uma liderança como a Luiz e a liderança como o Tarso se desenvolveram no auge das suas vidas profissionais e políticas como opositores entre si. Mas eis que, diante de nós, tem um monstro na sala e a gente percebe que as diferenças são muito menores do que a gente imaginava. E talvez os desafios que a gente tenha sejam muito maiores do que a gente imaginou que tivesse lá atrás. Porque o fato é que a nossa democracia não foi capaz de cooptar a maioria da população de uma maneira pacífica, e isso só aconteceu por um detalhe, onde todas as participações, por menos significantes que sejam, foram decisivas para garantir a vitória ali por 2 milhões de votos num colégio de 130 milhões de votos, 120 e poucos milhões de votos que nós temos no Brasil. Então, assim, eu acho que nós temos um problema de agenda brasileira. Quando eu estou falando de agenda brasileira, eu estou falando do campo democrático e de modus operandi. Eu acho que a nossa característica incumbente, e aqui nós estamos falando entre incumbentes, talvez com exceção da Sandra e do Copic, na verdade, nós estamos buscando tecnologias que estão no nosso repertório lá atrás, mas que nunca, eventualmente, foram as principais na nossa atuação e na nossa execução quando estivemos no governo. Então tem um buraco no meio de não satisfações, tem um buraco de ausência de entregas da democracia, como a gente a conheceu, né, desde 88. E eu acho que esse deveria ser o objeto do nosso foco, tá? Se é isso que a gente está tentando fazer no Derrubando Muros. E para finalizar e não ser apenas crítico em relação às nossas dificuldades deste momento, eu acho que sim, o professor o professor Cepik foi muito feliz em definir que a nossa democracia mostrou resiliência. Quer dizer, se não fossem as instituições que nós mostramos ali, a imprensa livre, com as dificuldades que ela tem, todos nós sabemos os enviesamentos que são, o judiciário e algumas poucas outras organizações, nós provavelmente não teríamos resistido. Então, assim, nós mostramos, sim, resiliência. É suficiente? Eu não acho que seja. Acho que a gente tem um buraco de agenda, que a normalização agora da retomada do governo Lula não me parece que seja suficiente. Acho que nós vamos precisar de ousadia e até uma certa insolência em relação às nossas próprias biografias para a gente poder dar sentido aos buracos de entrega que houve e que nos botaram nesse poço escuro aí, onde a gente descobriu o bolsonarismo. Ótima intervenção. Muito bom. Caráter muito abrangente e muito importante. E preparamos o terreno aqui para um segundo programa. E o segundo programa refere diretamente a relações internacionais e que, evidentemente, vamos nos propor analisar também o pronunciamento que o presidente Lula fez
recentemente na COP21. Sandra. Isso, a gente acabou fazendo aqui uma parte de diagnóstico, né? Um pouco sobre a nossa situação. E a Muito gente bem se preparado, propõe, segundo programa. e a gente se propõe a pensar, então, esse Brasil numa inserção aí internacional, pensando também já nessa retomada, né? Do Lula eleito presidente. Até eu estava vendo as repercussões e a ideia geral do mundo é que voltamos à civilização, à civilidade no país. Então é disso que a gente vai tratar. O ministro Aloysio... Eu queria fazer só uma nota de rodapé à intervenção do Zeca, em que ele fala de que nós estamos vivendo, que ele diz que nós estamos vivendo uma fase importante que mostrou a força de união de pessoas e de ideias, de correntes que nem sempre estão sintonizadas, mas que quando se unem em torno de um objetivo comum que ultrapassa todos eles, tem uma força muito grande. Mas eu queria lembrar que nós tivemos, mesmo no período em que havia antagonismo político e eleitoral entre nós conseguimos, em relação a algumas coisas muito importantes, nós conseguimos trabalhar juntos e fazer coisas duradouras. Eu posso citar alguns. Né? O campo dos direitos humanos, por exemplo, Tasso. A lei dos desaparecidos. A Comissão da Verdade. Eu fui o relator da Comissão da Verdade no Senado, a pedido do próprio governo. Eu era líder da oposição e a pedido da presidente Dilma, eu fui o relator no Senado. Né? A lei de proteção de dados individuais, o Marco Civil da Internet. Tudo isso nós fizemos juntos. Tem que haver uma coisa fantástica que nós fizemos juntos. Foi o Código Florestal. Com figuras ali como o Jorge Viana, que foi extraordinário, o Luiz Henrique da Silveira, o próprio Blairo Maggi, que fazia parte da comissão, a Ana Amélia. Fizemos um belo Código Florestal. Não é? Enfim, nós temos muitas realizações positivas, comuns. Todo o sistema de saúde, a normatização do SUS, a luta para vincular recursos orçamentários ao Sistema Único de Saúde, que foi uma luta basicamente das forças políticas, contrariando até os interesses de muitos governadores. Né? Nós conseguimos fazer isso, trabalhando juntos. Enfim, nós temos um acervo de realizações comuns. Tem que assoprar essa brasa, não é? Tem que assoprar para poder as coisas voltarem. Mas tem muita coisa coisas que fazem parte desse acervo de ações das forças democráticas que, mesmo desavindas em questões táticas ou mesmo estratégicas, às vezes, conseguiram criar um legado muito positivo para o Brasil depois da Constituição de 88. Eu só agrego, por vocação particular minha, né, e de colaboração que nós tivemos naquele período, ProUni e PRONASSE, que tiveram apoio maciço do PSDB. Tasso, e o Fundeb e o Fundef? Que coisa mais fantástica, fizemos isso juntos. Está aí. Muita coisa realizada. É que agora a gente está no impacto da barbárie, né? Então parece muito difícil. Mas isso mostra que é possível. Oi. Só para corroborar o que você está dizendo, eu acho que o Aloysio faz todo sentido. Eu acho que essa infraestrutura do que nós já conquistamos e que eu passei batido na primeira intervenção, porque eu estou muito assim, siderado pela ideia de uma agenda que nos mantenha juntos e que seja a nossa própria reinvenção, Aloysio. Mas você tem toda a razão. E eu vou colocar um outro que fizemos. É claro, mas eu vou colocar um outro ponto na tua lista desse acervo, que é a relação do Tasso Gereissati, que tinha como assessor o Samuel Pessoa, fazendo ponte com o Marcos Lisboa no governo do Lula, lá no início. Toda a estabilização da política econômica, que todos nós dissemos que foi, de certa forma, uma continuidade streamline, está ali. Então, assim, que bom. Você está me dando até uma ideia, Luiz. A gente talvez devesse ter inventariado, professor Cepic, estas conquistas que foram feitas em comum acordo pelo braço social-democrata e pela esquerda, para a gente lançar, então, uma base sólida, uma nova agenda. Eu acho que esse é um desafio bonito da gente fazer, mas sem dúvida tem que ter esse registro aí desse inventário. A ciência política brasileira ela vem reconhecendo isso desta fórmula de
que os partidos estavam no espírito da Constituição de 88, não apenas na defesa dos valores, mas na tradução da Constituição de 88 em políticas públicas em áreas estruturantes para o futuro do país. As divergências de ênfase macroeconômica e, eventualmente, para aspectos outros, elas não foram sequer próximas do tipo de ataque e comportamento que se venciou. Agora, a questão internacional eu acho muito importante porque esta deterioração não é exclusiva da política no Brasil. Né? Claro, tem a crise, né? Uma recessão muito profunda, tem o choque externo, a pandemia da Covid, mas só isso não explica por que dadas estas conquistas anteriores, que foram cumulativas, né? Tanto no arranjo institucional brasileiro, quanto na incorporação e inclusão social de massas no Brasil, como é que foi possível, num período relativamente curto, surgir com tal força isso? Isso acho que tem que ser explicado também por fatores internacionais e estruturais do desenvolvimento do capitalismo e da realidade da transformação tecnológica internacional, porque é uma coisa que está nos Estados Unidos, é uma coisa que está no Brasil, é uma coisa que está na Europa hoje e que atende, sobretudo, às sociedades ocidentais que tentaram construir democracias com eleições livres e competitivas e tal, e que talvez por isso também ficaram mais permeáveis a este ataque organizado de forças destrutivas. A gente tem que, eu acho muito bom a gente poder expandir essa conversa depois para essa área. Mas eu estou em pleno acordo com isso e eu acho que este inventário e este diagnóstico comum, do que foi feito no marco da Constituição de 88 até agora, eu acho que ele já é um patrimônio e a experiência que vocês relatam aqui, de viva participação nisso, é muito importante assim, para a gente dar carne, digamos assim, para esse desenho institucional que foi construído. Chegamos a um acordo que é inescapável, então, fazer esse inventário. A gente vai encerrar, está esquentando aqui, mas vai encerrar só essa primeira parte. Então, você vai acompanhar a segunda parte, que a gente vai se fixar mais realmente na agenda internacional, nas relações internacionais do Brasil, como é que o Brasil se insere, então, nesse mundo convulsionado, né? Esses fenômenos que nos afetam não é só nosso, né? Não são só nossos, é do mundo inteiro, mas talvez o nosso tenha um quê de mais patético, mais grave e mais bizarro. Mas vamos lá. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça, a gente tem continuidade desse programa. Nos acompanhe sempre aqui no canal TV DDF. Até mais.